Oi, pessoal! Hoje é a nossa primeira aula de língua espanhola para a turma do 7º ano e hoje nós vamos aprender sobre os países hispanohablantes e o alfabeto em espanhol. Os países hispanohablantes são aqueles que falam a língua espanhola, né? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer um pouco sobre esses países e a importância da gente estudar o espanhol. E também aprender um pouco de como se pronunciam as letras em língua espanhola. Antes da gente começar a aula, eu queria dar uma dica para vocês, né? Que é para vocês não perderem as programações das aulas, que está muito legal para os alunos que não estão conseguindo ter acesso pela internet. Então, essa é uma ferramenta a mais para vocês estudarem. Aproveitem esse momento, façam anotações para que depois vocês possam consultar e tirar suas dúvidas e não esquecer o que vocês aprenderam, certo? E os responsáveis desses alunos, a gente pede que vocês também participem desse momento. É uma oportunidade de vocês revisarem o que aprenderam na época de vocês e acompanharem os filhos de vocês nesse momento de aprendizagem, certo? De acordo com os levantamentos recentes, o espanhol é falado por cerca de 470 milhões de pessoas no mundo todo. Então, espanhol a gente estuda na escola por quê? Só para ter uma disciplina a mais, para tirar nota, para aperrear a gente, encher a nossa cabeça? Não, a gente aprende o espanhol, né? Porque ele é um dos idiomas mais falados no mundo e ele nos ajuda na nossa carreira. Então, ter a oportunidade de estudar o espanhol na escola é muito importante, porque às vezes a gente não tem, né, condições de pagar um curso de língua espanhola por fora. Então, essa oportunidade que a gente tem de aprender o espanhol na escola é uma oportunidade muito rica. O espanhol, ele é uma língua oficial. Eu não sei se vocês sabem o que é língua oficial. A língua oficial é a língua principal daquele país. Por exemplo, no Brasil nós temos duas línguas oficiais, que é o português e a Libras, que é a língua brasileira de sinais. Então, a língua oficial do país é aquela língua que a maioria dos seus falantes usam para se comunicar. O espanhol, ele também foi idioma oficial das Filipinas, mas hoje já não é mais, certo? Então, por que a gente tem que estudar o espanhol? Geralmente, quando a gente vai para a escola ou vai estudar o idioma que fala do espanhol, a gente pensa logo na Espanha. Mas a importância para nós brasileiros de estudar o espanhol está muito além do que só aprender aquele idioma que é falado lá no continente europeu, né? Nós estamos na América do Sul, somos um país da América do Sul e estamos cercados de países que falam a língua espanhola. Então, por isso que é tão importante, porque os nossos vizinhos falam espanhol. E não é só porque os nossos vizinhos falam espanhol, mas quando a gente precisa viajar, é muito mais fácil a gente viajar para um país que está mais perto da gente do que para um país no continente europeu. Além disso, muitas empresas e muitos locais de trabalho, eles usam o espanhol, né, como idioma exigido para você conseguir aquela vaga de emprego, né, porque é o idioma que está mais perto da gente. E é um idioma fácil da gente aprender porque ele tem a mesma raiz do português, que é o latim. O espanhol, ele derivou da língua latina, assim como a nossa língua portuguesa, tá bom? Então, a gente vai ver agora quais são os países que falam espanhol, né? O primeiro país é a Espanha, né, que é o que a gente mais conhece. E engraçado que quando eu estou em sala de aula, às vezes os alunos fazem assim: "Poxa, professora, e tem outro país além da Espanha que fala espanhol?" Tem um bocado, e a gente vai ver agora. Na Espanha, a capital é Madrid, certo? Eu coloquei aqui as bandeiras e a capital de cada país, para que vocês possam conhecer. Aí a gente tem aqui, ó, o nosso vizinho, a Argentina, que a capital é Buenos Aires. A gente tem a Bolívia, que tem duas capitais, Sucre e La Paz. Por que tem duas capitais? Uma capital é onde fica o poder judiciário e a outra capital é onde fica o poder legislativo, certo? E aí, por ter essa divisão de poderes, aí a gente tem duas capitais. Isso acontece em alguns países.
Aí temos o Chile, que a capital é Santiago. Temos a Colômbia, que a capital é Bogotá. E aí a gente tem a Costa Rica, com a capital San José. Cuba, com a capital Habana. Né, vocês vão ver mais para frente por que a gente diz Habana. Em alguns lugares vocês vão ver o nome Havana, com V de vaca. Mas aí depois a gente vai descobrir por que tem essa diferença. Temos o Equador, que a capital é Quito. E temos El Salvador, que a capital é São Salvador, certo? Guatemala, e a capital é Ciudad de Guatemala. Guiné Equatorial, que tem como capital Malabo. Honduras, que tem como capital Tegucigalpa, e temos o México, que a capital é Ciudad de México. Nicarágua, que a capital é Manágua. Panamá, com a capital de Ciudad de Panamá. Paraguai, que a capital é Asunción. Temos o Peru, que a capital é Lima. Puerto Rico, que a capital é San Juan. República Dominicana, com a capital São Domingo. Uruguai, que a capital é Montevideo. E a Venezuela, que a capital é Caracas. Então, como vocês puderam ver, a gente tem um monte de países que falam a língua espanhola, não só a Espanha. E nós, enquanto brasileiros, né, isso é uma coisa que eu digo sempre aos meus alunos, a gente precisa se identificar como latino-americanos e aprender a valorizar a nossa cultura latino-americana, né? E aprender um pouco da cultura desses países é uma coisa muito importante e a gente pode fazer isso na aula de espanhol. Depois disso, a gente também vai estudar hoje o alfabeto. Como eu falei no início, né, para a gente conseguir pronunciar as palavras em um outro idioma, a gente precisa saber as diferenças fonéticas que existem entre a nossa língua e o idioma que a gente está aprendendo. Essas diferenças fonéticas são os sons das palavras, que eles variam de acordo com a pronúncia de cada letra. Certo? Eu vou ler esse texto para vocês perceberem que apesar de algumas palavras serem parecidas com o português, elas são pronunciadas um pouquinho diferente. Então vamos lá ler esse texto. El orden alfabético. En casa había una enciclopedia de la que mi padre hablaba como de un país remoto, por cuyas páginas te podías perder igual que por entre las calles de una ciudad desconocida. Mi padre, entretanto, continuaba utilizando la enciclopedia como un medio de transporte con el que llegaba a lugares que nosotros no podíamos ni imaginar. A veces volvía de aquellos curiosos viajes con barba de 3 días y expresión de cansancio, como si hubiera permanecido de verdad en algún país extranjero. Y en vez de regalos, como los demás padres que viajaban, nos traía términos. Pero no entendía bien por qué. Siendo la enciclopedia un modelo de organización, la realidad no se ajustaba siempre al orden alfabético. El 1, por ejemplo, iba antes del 2, aunque la U era una de las últimas letras del abecedario. Además, desayunábamos antes de comer y comíamos antes de cenar. Cuando en una progresión alfabética se debería comenzar el día con la cena para continuar con la comida y acabar la jornada con un buen desayuno. Esta falta de acuerdo permanente entre el mundo enciclopédico y la existencia real constituyó una de las preocupaciones más fuertes de mi infância. Então, nesse texto, vocês vão ver que tem algumas palavras sublinhadas, né? Porque esse texto fala de ordem alfabética, que é aquela ordem que a gente coloca as palavras, né? As palavras que começam com a letra A vem primeiro, aí depois as palavras que começam com a letra B. Então, esse texto ele vai falar, né, justamente que na enciclopédia que o pai desse menino lia para ele, algumas palavras que deveriam vir primeiro, como, por exemplo, cenar, que significa jantar em português. Como cenar começa com a letra C, ela deveria vir primeiro que desayunar, que começa com a letra D. Mas, no dia a dia, cenar, que é jantar, vem depois.
e desayunar, que é tomar café da manhã, vem antes. Então, o texto fala mais ou menos sobre isso, mas não é sobre a interpretação do texto que a gente vai estudar hoje, e sim a diferença de pronúncia das letras, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas à medida que eu vou lendo o texto, a gente vê que as palavras elas podem até ser escritas da mesma forma, mas muitas delas são pronunciadas de maneira diferente. Então, vamos lá hoje aprender a pronunciar as letras em espanhol, porque aprendendo as letras, a gente vai conseguir pronunciar as palavras melhor. Então, vamos lá. El alfabeto. A, B, C, D, E. É muito importante vocês perceberem que o E em espanhol não é aberto, né? Quando a gente fala a letra E, a gente fala E. Em espanhol, a gente pronuncia E, certo? F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Essas são as letras em espanhol, né? Vocês viram que a gente tem uma letrinha que não faz parte do nosso vocabulário, do nosso alfabeto, desculpa, em português, que é a letra N, que é a letrinha, o N com o tio em cima. Esse N, ele tem o som do nosso NH, como em carinho, em português, que a gente escreve com NH, e em espanhol a gente escreve carinho com esse N, que tem a tio em cima, e pronuncia da mesma forma, certo? A gente vai ver agora as letras que são mais diferentes do nosso português, né? Uma observação que eu queria fazer antes é que em espanhol o nome das letras, eles sempre são femininos e por isso a gente usa o artigo la. La A, La B, La C, La D. Então, todas as vezes que a gente for soletrar, né, que em espanhol a gente diz deletrear uma palavra, a gente vai dizer a letra no feminino, tá bom? Então, vamos lá para as principais diferenças do português para o espanhol, que são as letras G e J. Em espanhol, a letra J, ela tem um som parecido com o nosso R. Então, quando eu digo juguete, né, eu pronuncio o J como se eu estivesse falando o R do português e não juguete, certo? Então, a gente tem juguete, jabón, jamón, jardim, justiça. Então, toda vez que a gente for pronunciar a letra J, a gente pronuncia como se a gente estivesse falando o nosso R do português, tá bom? E a letra G também tem o som de R, mas aí é um caso diferenciado. Essa letra G, ela tem o som de R quando ela vem antes das vogais E das vogal I, certo? Então, geografia, girassol, gemelo, colégio. Então, sempre que vier antes das vogais E e I, somente o G tem som de R igual ao nosso R do português, tá? Agora, quando o G vem antes das vogais A, O e U, ele tem o som do nosso G normal. Garganta, gato, vulgar, domingo, diptongo, grego, guante, guapo. Então, ele vai ter o mesmo som do nosso G, certo? E quando ele vier no dígrafo GU, né? Quando vem antes, o dígrafo GU vem antes das letras E e I, o U não é pronunciado, igual o nosso português, ó. Guerra, guia, guilhotina, então a pronúncia é igual, certo? Só que tem uma questão. Em espanhol, o trema, ele ainda é usado, né? Que a gente sabe que em português não se usa mais o trema, mas em espanhol ele continua sendo usado. Então, quando você vê o sinalzinho de trema, que são aqueles dois pontinhos em cima da letra U, significa que essa letra ela é pronunciada. Como assim, professora? Você vai
falar ela na hora que você estiver dizendo a palavra. Ó. Pinguino, linguística. Então, basicamente, a letra G só se diferencia do português quando ela vem antes da vogal E e I, certo? Que aí ela fica com som de R. Então, pessoal, uma dica que eu quero dar a vocês, e por isso que tem um nome aqui bem grande, ojo, que em espanhol significa olho, e como vocês podem ver, está escrito com J e tem som de R, ojo. Antigamente, os dígrafos CH e LL faziam parte do alfabeto de língua espanhola, né? Ele era como uma letra do alfabeto. Só que hoje eles não fazem mais parte, né, do alfabeto espanhol. Então, é muito importante vocês saberem disso por dois motivos. Primeiro, se você pega um material mais antigo para estudar, você vai ver que eles estão lá dentro do alfabeto. Aí você vai dizer, mas a professora não disse que ele não faz mais parte? Não faz. Né? Se você pegar algum material que eles ainda estejam dentro do alfabeto, você já sabe que está ali porque é antigo. E outra coisa é que se você for fazer uma atividade e precisar procurar o significado das palavras no dicionário, quando a palavra começar com CH, você procura na parte da letra C. E quando começar com LL, você procura na parte que tem o L. Tá? E aí eu trouxe algumas palavras, né, para a gente aprender. Algumas palavras que têm esse dígrafo. E eu sempre coloco o significado das palavras ao lado, porque isso vai enriquecendo o vocabulário de vocês. Então é bom que, além de prestar atenção no assunto que eu estou dando, vocês sempre anotem esses exemplos, porque são palavras que vocês vão aprendendo e vão enriquecendo esse vocabulário. E aí, quando alguém perguntar, você sabe como é que se diz alface em espanhol? Aí você já sabe que é lechuga. Certo? Então, vamos lá. Lechuga, leche, chocolate, lluvia, rodilha e llorar. Algumas palavras em espanhol, elas vão ser iguais ao português, mas isso a gente vai estudar mais lá para frente, porque é um outro assunto com outro nome. Certo? E agora, a gente vai praticar um pouquinho do que a gente aprendeu hoje. Nós vamos deletrear palavras, que em espanhol significa soletrar, certo? E aí a gente vai dizer o nome das letras que formam essas palavras que estão aí, tá bom? Então vamos lá. A palavra é Argentina. Então a gente tem A, R, G, E, N, T, I, N, A, Argentina. Então, toda vez que alguém pedir para você deletrear uma palavra, é para que você diga o nome das letras que formam essa palavra. Lembrando que todas as letras em espanhol são femininas. Então, a gente tem aí, ó, la A, la R, la G, la E, la N, la T, la I, la N, la A, certo? E aí agora a gente vai para Chile. C, H, I, L, E, Chile. Colômbia. C, O, L, O, M, B, I, A, Colômbia. E, por último, a palavra Peru. P, E, R, U. Então, a aula de hoje, gente, foi uma aula, né, bem simplesinha, para vocês começarem a aprender a língua espanhola. Né? Os alunos, às vezes, têm uma dificuldade de aprender um idioma novo, então a gente vai começar com as aulas mais básicas para que vocês possam aprender a pronunciar as palavras, possam aprender
como formar frases e aí a gente vai evoluindo na língua, né? Eu sugiro a vocês também que sempre que tiverem a oportunidade de ouvir uma música em espanhol ou se estiver assistindo a um filme e conseguir, né, colocar o áudio lá em espanhol, mesmo que você bote a legenda, para ir acostumando os seus ouvidos. Sempre que eu trouxer, né, sempre que os professores trouxerem atividades e palavras, que vocês se liguem nesses exemplos para enriquecer o vocabulário de vocês. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Continuem nos acompanhando, tanto aqui na TV quanto no canal do YouTube. E não esquece de se inscrever na rádio e nas mídias sociais, certo? Até a próxima!